Olá pessoal, tudo bem? Professor Danilo Mota aqui e vamos fazer uma aula sobre teorias motivacionais dentro da teoria comportamental da administração, abarcando ali a disciplina de Teoria do Geral da Administração 2, que é lecionada ali na faculdade que eu leciono. Ela é executada ali no segundo período, né, do curso, ok? Então essa aula é direcionada para os meus alunos de TGA 2 e eu devo fazer duas aulas, né? A primeira aula falando sobre o reforço de Skinner e a segunda aula falando sobre a teoria das expectativas, e numa segunda aula logo em seguida eu vou falar sobre estrutura de personalidade de Freud e cérebro trino. Então essa aula aqui é direcionada para os meus alunos, mas eu vou deixar ela aqui no YouTube disponível e ela vai servir aí para alguém que gosta dessas matérias ou que está estudando essas matérias e precisa de um material aí instrumental. Então se você já puder dar um like, se você dar um like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, sua dúvida, elogios, críticas, eu estou aqui para ajudar, tá ok? Então vamos direto para o conteúdo, dar uma explicada aqui nessa aula sobre teoria do reforço de Skinner. Bom, os meus alunos sabem aí que a teoria do reforço de Skinner e a teoria das expectativas de Vroom não estão lá no livro do Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração, mas estão na apostila, ok? Qualquer coisa eu vou deixar o link da apostila aqui embaixo aqui na descrição do vídeo aqui, tá ok? E a estrutura da personalidade de Freud e a teoria do cérebro trino de MacLean, elas não tem no livro nem na apostila, então vai ser um conteúdo extra aqui, tá ok? Então vai servir aí para quem estuda até outras disciplinas que não só a teoria geral da administração. Bom, nós estamos falando de teorias motivacionais, né? Cada autor tem lá sua defesa sobre o que é a motivação para ele, né? E o Skinner, foi um pesquisador americano, também tem a sua defesa, ele se baseia lá nos estudos da teoria do condicionamento do Ivan Pavlov, o russo lá, Ivan Pavlov, que testou como que o comportamento do ser humano pode ser condicionado, certo? Então o Skinner parte dessa ideia do condicionamento, e aí tem toda uma construção teórica, mas não vai dar para falar sobre isso aqui, mas basicamente ele pega essa premissa, tá ok? Então a ideia de Skinner é que as pessoas se motivam pelas consequências dos seus comportamentos. Então como um gerente pode utilizar a teoria do reforço? Pode testar na sua gestão. Então ele pode usar, a ideia do Skinner é a seguinte: se a pessoa fez alguma coisa que é digna de um elogio, por exemplo, o gerente vai fazer o reforço positivo, elogiar ou premiar aquela pessoa de alguma forma. Então aqui envolve, por exemplo, funcionário do mês, né? Premiar com dinheiro, premiar com elogios, premiar com reconhecimento, de alguma forma, ok? Então esse é o reforço positivo. O funcionário está cometendo algum erro, está falhando alguma coisa, o Skinner propõe reforço negativo. Que aí vem aquelas famosas broncas, né? Advertências verbais, chamar a atenção numa reunião. E esse chamar a atenção pode ser diretamente para a pessoa ou pode ser indiretamente. Ele faz uma chamada indireta para o grupo, uma advertência indireta, e aí a pessoa entende lá que aquilo foi para ela e acaba também servindo para os outros ali, né? Então a primeira questão é reforçar positivamente, a segunda questão é reforçar negativamente. Está até errado aqui, né? Reforço negativo. Muito bem. A terceira coisa é a punição, certo? Então a punição e a extinção podem ser feitas ali, não quer dizer que isso aqui seja uma ordem, tá? Lógico que antes da punição é legal que o gerente reforce negativamente, reforce quais são as regras da empresa, as regras da gerência, para que a punição não venha de imediato. Mas às vezes a gente sabe que em administração, quem trabalha com gestão sabe disso, né? Às vezes é impossível você não punir. Então a punição ela deve ser. O que é a punição, né? São advertências escritas, né? Vamos colocar aqui, né? Advertências escritas, o famoso balão, né, a suspensão da pessoa, demissão, né? Então, como é que a punição ela pode ser mais efetiva, né? Ela deve vir acompanhada por exemplo, a punição deve ser logo após o erro da pessoa, ela deve ser desassociada da mera vontade gerencial. Então, o paternalismo ali, né, o gerente não deveria, né, no caso, associar aquela punição a não gostar da pessoa somente. Eu puni aquela pessoa porque eu não gosto dela. Não deveria ser assim, apesar de a gente saber que isso acontece. Deveria ser punido
por causa de algum erro específico, tá? A punição deve vir de uma previsibilidade e coerência, né? Precisa seguir um critério, o mesmo critério para todos, e evitar a impressão de impunidade, tá ok? Mas a gente sabe que alguns gerentes pecam nisso. O terceiro fator é a extinção. Os gerentes podem usar a ideia de extinção para poder estabelecer o controle ali do sistema de reforçamento. O que é a punição, né? Por exemplo, um funcionário cometeu algum erro, né? E aí o gerente pode extinguir, ou seja, assim, minar aquele comportamento da pessoa, não dando nenhum reforço nem positivo nem negativo. Por exemplo, um funcionário dá uma sugestão e não há uma resposta positiva nem negativa, certo? Vou acertar aqui, da gerência. A tendência é que esse funcionário pare de sugerir ou se comporte de uma maneira específica que o gerente quer, tá ok? O gerente pode minar tudo que a pessoa faz, aí já é um caso mais extremo, né? E não somente um ou outro comportamento. Por exemplo, é muito comum em empresas, os gerentes, né? Ou até acontece isso entre funcionários mesmo, você fica minando aquela pessoa, mitando, como algumas pessoas falam hoje, né? Você extingue aquela pessoa, isola ela e você não dá mais atenção para aquela pessoa. Aí aquela pessoa tem a tendência de ou se enquadrar no que o grupo quer ou no que o gerente quer, ou até mesmo se a extinção for muito longa, a pessoa começa a se sentir mal e aí ela mesma se demite, né? Em algumas empresas até alguns gerentes têm essa prática e aí até falam com orgulho algo do tipo assim, olha, aqui nós não mandamos embora, a pessoa é que se demite, né? Então por quê? Porque eles fazem um sistema de extinção da pessoa. Tem casos até que o gerente tira todas as tarefas do funcionário e deixa ele sem fazer nada durante muito tempo e ele fica ali vagando no limbo sem ter o que fazer e acaba se sentindo mal e aí ele pode pedir demissão. Essa extinção ela pode durar muito tempo ou pode durar pouco tempo, né? As críticas aqui ao modelo é que é preciso levar em consideração que o que reforça uma pessoa pode não reforçar a outra. As pessoas têm motivações diferentes, né? Outra questão a se considerar é o esquema de reforçamento utilizado, que tem que ser coerente com os objetivos da organização, ok? Uma segunda teoria é a teoria das expectativas de Victor Vroom, né? A proposta dessa teoria é que a ideia central, né, é de que as pessoas se motivam para atingir objetivos que lhes interessem. Então, nessa teoria nós temos a expectativa, a valência e a instrumentalidade. O que é a expectativa, né? É a crença, a pessoa tem que acreditar que ela pode atingir o desempenho que a empresa está precisando, né? Que ela pode atingir aquele objetivo que a gerência ou a empresa está exigindo dela. Então, se ela não tiver uma crença de que ela pode conseguir aquilo, de que ela é capaz de conseguir aquilo, então ela não vai tentar, né? Então, se eu dou um desafio para uma pessoa e ela crê, ela tem uma crença e eu vejo que eu pergunto isso para ela, se ela acha que tem condições de executar aquele trabalho, ela vai então passar para o segundo nível, que é a valência. O que é a valência? É o valor que eu atribuo à tarefa que eu vou executar, né? Valor subjetivo, pessoal, que alguém atribui a uma tarefa. Por exemplo, né, se eu vou fazer uma prova, por exemplo, tem gente que já, digamos que algum aluno, isso é um caso bem prático, né? Um aluno ele vai fazer uma prova e nessa prova ele já atingiu a média. Tem alunos que a valência para ele é a seguinte: se eu já atingir a média, eu não vou me esforçar muito, né? Porque eu já atingi a minha média, tá ok, era isso que eu queria. Porque minha expectativa era essa. Então, eu não tenho valência, não dou valor para aquilo. Já tem alunos que até já completaram a média e aí eles atribuem um valor maior, ou seja, eles querem mais nota. Então, eles atribuem um valor subjetivo diferente daquele outro aluno que só queria atingir a média, tá ok? E a instrumentalidade é a crença da pessoa, ou seja, a avaliação que ela faz entre o que ela espera e a tarefa que é colocada para ela. Então, se ela faz uma avaliação do instrumento, ou seja, a prova, no caso do aluno, que a expectativa dela é tirar 10. Se ela acredita que ela pode tirar 10 e o valor que ela atribui, o significado que ela atribui aí à prova é positivo, ela vai então avaliar o instrumento positivamente, né? Um exemplo, imaginemos que um funcionário, José, que tem como objetivo pessoal crescer na carreira, para isso ele precisa destacar positivamente na empresa em que trabalha. Ele se sentirá motivado a tentar se destacar se
a expectativa dele de conseguir se destacar por meio das suas capacidades for alta, ou seja, se ele acreditar que pode conseguir se destacar por méritos próprios pela quantidade e qualidade do que faz. Então é a expectativa. A segunda é a valência. Se ele então atribui o valor, né, o fato de se destacar realmente trouxer a possibilidade de uma promoção. Então ele valoriza uma promoção. E a promoção em si é um instrumento, né? A promoção que a empresa pode oferecer, se ela for bem valorizada por José, ou seja, tem valência positiva, ele vai avaliar bem esse instrumento, ok? Eu espero que tenha ficado claro aqui. Eu sei que a aula aqui é curta, né? E os conceitos atingem assim, o objetivo principal da teoria. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem colocar aí embaixo, que eu vou me esforçar ao máximo para responder. E na próxima aula vamos falar sobre estrutura de personalidade de Freud e cérebro-trino. Eu vou tentar colocar essa aula aqui no card aqui em cima para ficar mais fácil. E eu espero você na próxima aula. Até logo!